Diga não à reforma da Previdência. Neste vídeo, quero explicar para todos os brasileiros o porquê de não aceitarmos goela abaixo uma reforma injusta que está sendo imputada, como sempre neste país, a todos os trabalhadores. É óbvio que, de acordo com os índices relativos à taxa de natalidade no Brasil que vem caindo sistematicamente durante décadas, e devido à robotização no mundo do trabalho, que exclui o trabalhador brasileiro e, consequentemente, coloca sob ameaça de extinção várias profissões, isto significa que, de acordo com os índices, vamos ter menos seres humanos nascidos num futuro próximo, e menos trabalhadores ativos no mercado de trabalho, que significarão menos contribuições previdenciárias, que resultará num significativo déficit financeiro, que comprometerá as futuras aposentadorias. Em virtude desta triste realidade, é necessário sim, que o governo tome medidas preventivas, para que no futuro, equilibre as contas da nossa previdência social. A reforma previdenciária que os governantes estão preparando para ser aprovada ainda este ano é totalmente injusta, e citarei aqui vários motivos que servirão de alerta para que a população se mobilize e repudie, veementemente, se manifestando contra esta absurda reforma. Você sabia que todo político no Brasil, seja vereador, deputado estadual, deputado federal e senadores, tem direito a nomear 22 assessores? E que cada assessor tem que dividir o salário com o político, como forma de aumentar significativamente o salário dos parlamentares, como ocorreu no caso Fabrício Queiroz, que recolhia junto aos assessores do gabinete do então deputado estadual, Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro. Você sabia que cada deputado federal tem direito, além de seu gabinete em Brasília, de montar o seu escritório em sua cidade de origem, em seu estado que o elegeu, e que todas as despesas com o aluguel da sala, os móveis, computadores, telefones, carros e gasolina, são pagos pela Câmara Federal. Além desses exorbitantes gastos públicos pagos com o dinheiro do povo, cada deputado tem direito a um grande número de passagens aéreas. Por que o governo não anunciou ainda um corte nessas vergonhosas despesas que são pagas pelo tão explorado trabalhador brasileiro? Porque o governo somente quer prejudicar a classe trabalhadora brasileira e não corta os seus gastos. É necessário que se faça uma reforma política, aos moldes da Suécia, antes que o governo brasileiro promova a reforma previdenciária. Por isso tudo, peço a todos os brasileiros que não deixem que o governo promova essa injustiça social, indo às ruas, vamos nos unir e lutar pelos nossos direitos, vamos nos reunir em grandes manifestações contra a reforma da Previdência que só irá trazer enormes prejuízos à classe trabalhadora, e mostrar a nossa força contra a tirania do poder. Se o governo quer mudanças sociais, ele tem que dar o exemplo. A mudança tem que começar de cima para baixo e não sacrificar o tão sofrido povo brasileiro, que já paga uma carga tributária, a mais alta do mundo. O povo brasileiro precisa urgentemente de deixar de lado essa polarização política que dividiu o país desde as eleições de 2014. Enquanto nós brasileiros estivermos adjetivando o outro, somente a classe política é que sairá ganhando, porque é isso mesmo que os corruptos querem: quanto mais dividido a população, melhor para eles.
Todos nós brasileiros temos que nos unir urgentemente e cobrar dos políticos o corte de todas essas vergonhosas despesas que afetam a economia do país e, consequentemente, impede o investimento na área social. A polarização política enfraquece nossa democracia. A divisão do país em dois grupos distintos só beneficia a classe política, que trabalha nos bastidores, para impedir que nosso povo se una em torno de um só ideal. Vamos nos unir e lutar por um Brasil melhor para todos. No Brasil, cada parlamentar tem à disposição R$ 97 mil por mês para contratar até 25 funcionários. E eles não precisam ser servidores públicos concursados. Além do salário, deputados e senadores recebem ajuda de custo, auxílio moradia e o chamado cotão. Essa verba extra inclui o reembolso de passagens aéreas, fretamento de jatinho, alimentação, gastos com telefonia e correio, consultoria para divulgação do mandato, aluguel e despesas de escritórios, serviço de segurança, táxi, estacionamento e ajuda para o combustível. São 225 metros quadrados, tudo novinho em folha. Uma reforma que custou R$ 420 mil por apartamento e que se tornou o desejo dos deputados. Não é à toa. Os apartamentos funcionais da Câmara têm 4 quartos, sendo 2 suítes, uma com banheira e uma sala com 2 ambientes, que já vem com móveis. A cozinha é a área mais completa da casa. Quando o deputado chegar, ele vai encontrar uma mesa, 5 cadeiras, armário, vai ter à disposição já uma geladeira, armários embutidos e fogão. E na área de serviço, dependência completa de empregada. São 2 quartos e também uma máquina de lavar. Não se pode comparar o Brasil com a Suécia, porque são realidades culturais bastante diferentes, mas podemos sim copiar a sua ética, pois só assim, quem sabe, um dia teremos uma sociedade ética e, consequentemente, um governo honesto. Deputado federal na Suécia vive em apartamentos funcionais como este, de 40 metros quadrados. Um único cômodo serve de sala e quarto de dormir. É espaço suficiente para os parlamentares viverem na capital durante a semana, diz a chefe do setor. Nenhum apartamento funcional tem máquina de lavar roupa. A lavanderia é comunitária e os deputados precisam marcar hora na agenda para lavar a roupa suja. Alguns deputados têm ainda menos espaço, 18 metros quadrados. Aqui, até a cozinha é comunitária. Não há empregados e as regras são rígidas. Deixe tudo limpo. Até a década de 90, apartamentos funcionais nem existiam aqui na Suécia. Os parlamentares dormiam em sofás-cama no próprio gabinete, aqui no parlamento. O gabinete do deputado tem 18 metros quadrados. Nenhum parlamentar tem secretária nem assessor particular. E nenhum deputado tem direito a carro com motorista. Sou eu que pago os políticos, diz este sueco. Não vejo razão nenhuma para o dinheiro do contribuinte ser usado para dar a eles uma vida de luxo. A residência oficial do primeiro-ministro tem 300 metros quadrados, mas não há empregados para cuidar das tarefas domésticas. O porta-voz do governo diz que o primeiro-ministro passa suas próprias camisas e lava a roupa. O comentarista político da TV sueca revela a tarefa preferida do primeiro-ministro: arrumar a casa. Na Suécia, prefeitos e governadores não têm direito à residência oficial. Deputados estaduais e vereadores não recebem sequer salário e também não têm direito a gabinete. Trabalham de casa. Karen Hankvist recebe da prefeitura um computador para trabalhar de casa como vereadora. Assim como os deputados estaduais, ela tem apenas uma gratificação equivalente a R$ 280 por mês. Salário de verdade, ela ganha como funcionária de uma creche. Somos eleitos para representar o cidadão comum, e cidadãos comuns trabalham, diz Karen.
Já um deputado federal ganha o equivalente a R$13 mil, o que na Suécia é aproximadamente o dobro do salário de um professor. Deputados do interior não recebem verba indenizatória para pagar despesas como aluguel de escritório. Quando está em seu estado de origem, o deputado trabalha de casa e usa a sede local do partido ou a biblioteca pública para fazer reuniões. Farras aéreas não costumam fazer parte do noticiário político. Nenhum deputado tem direito à cota de passagens e todos os voos devem ser marcados na agência de viagens do parlamento. O político sueco também não tem impunidade garantida pelo cargo. A Suécia não oferece imunidade aos seus políticos. Ela comprou uma barra de chocolate e outros itens pessoais com o cartão do governo e pagou caro. Perdeu o cargo de vice-primeira-ministra. O escândalo ficou conhecido na década de 90 como caso Toblerone e ainda assombra a carreira política de Mona Sahlin, que concorre ao cargo de primeira-ministra nas eleições de setembro na Suécia. 20 anos, um pequeno país europeu se mantém no topo do ranking das nações menos corruptas do mundo. Enquanto isso, o Brasil passa pelo pior escândalo de corrupção da história. Que lições podemos aprender com a Dinamarca? O primeiro-ministro dizia que não é raro encontrar um dinamarquês com uma faca na mão, desde que na outra haja um garfo. A brincadeira ilustra uma sensação de segurança e humor desse país, um dos mais felizes do mundo, segundo a ONU. Uma alegria que está ligada a um ótimo desempenho econômico e social. Um dos segredos desse sucesso pode estar num fator que os economistas não costumam analisar: a honestidade. Essa aqui é uma cena bem comum na Dinamarca, uma loja completamente vazia. Se eu estou interessado no produto, eu pego, venho aqui sem nenhum tipo de controle, posso pagar pelo celular, ou então pelo cartão, moeda, ou mesmo com uma nota. Isso aqui é o exemplo dessa confiança social. Para esse mercadinho, contratar um funcionário sairia mais caro do que eventuais perdas com furtos. Em bibliotecas, o aluguel de livro também é sem intermediários. E nas ruas, um objeto esquecido quase sempre volta às mãos do dono. A sociedade controla bem os políticos. Isso é parte da nossa cultura. Tem sim um pouquinho de corrupção aqui e ali, mas não é comum. Isso vem da educação, da família e do fato de que as pessoas ganham o suficiente para viver com dignidade. O filho do primeiro-ministro pode estudar na mesma escola do filho de um taxista. A maioria das crianças dinamarquesas frequenta a escola pública. No caminho até a aula, o filho do deputado Mathias Tesfaye vai entendendo os valores da sociedade. Esse que cumprimentou o Mathias é um antigo colega de trabalho. Os dois eram pedreiros. O amigo continua na profissão e ganha o equivalente a R$18 mil. O parlamentar, R$23 mil. Essa boa distribuição de renda gera menos conflito social e, consequentemente, menos violência. Mathias explica que as pessoas do bairro dele só costumam trancar a porta de casa à noite. O filho de 4 anos já vai sozinho para a escola. Ele diz ter certeza de que alguém ajudaria caso o menino se perdesse. Normal na Dinamarca, estranho na maior parte do mundo. Annette Sorensen repetiu em Nova York uma tradição dinamarquesa. Enquanto comia no restaurante, deixou a bebê no carrinho, pegando sol do lado de fora. Annette acabou detida nos Estados Unidos por abandono de incapaz. Line também já teve a sua dose de choque cultural. Morou até os 18 anos no Brasil, depois voltou para a terra da mãe. Ela disse que aqui paga com gosto os quase 40% de imposto de renda porque vê retorno. Mas a grande diferença para Line está no comportamento de políticos. Tem que ser o exemplo de tudo. Então, tipo assim, exemplo de não gastar dinheiro demais, não esbanjar, não ostentar, sempre ser o mais educado, falar bem inglês, assim, tipo, exemplo de tudo mesmo tem que ser um político, porque é o representante da sociedade. Então, tipo assim, se um político faz alguma coisa assim errada, as pessoas pensam, não, eu pago meu imposto, eu tenho direito de ter um representante melhor. O deputado conta que sempre vai de transporte público para o trabalho, e ele não é exceção. Na Dinamarca, todos os parlamentares têm um benefício, um cartão que dá direito a metrô, trem e ônibus. E esse cartão ainda permite que eles tragam junto a bicicleta, uma identidade cultural do país.
Alguns dinamarqueses reclamam, acham que os políticos deveriam pagar pelo transporte, assim como o resto da população. O conceito de benefício aqui é bem diferente. Matias recebe o equivalente a R$ 2.800 por mês para bancar reuniões e gastos com a equipe. Mas ele não tem funcionários exclusivos. Cada grupo de 4 parlamentares compartilha uma secretária, 2 acadêmicos e um estagiário, que ajudam a elaborar a legislação. No Brasil, cada parlamentar tem à disposição R$ 97 mil por mês para contratar até 25 funcionários. E eles não precisam ser servidores públicos concursados. Além do salário, deputados e senadores recebem ajuda de custo, auxílio moradia e o chamado cotão. Essa verba extra inclui o reembolso de passagens aéreas, fretamento de jatinho, alimentação, gastos com telefonia e correio, consultoria para divulgação do mandato, aluguel e despesas de escritórios, serviço de segurança, táxi, estacionamento e ajuda para o combustível. Matias acha que os dinamarqueses ficariam surpresos de serem apontados como exemplo para o Brasil. Muitos aqui na Dinamarca acham que políticos do país têm privilégios demais, vivem como reis e rainhas. A Dinamarca é vista como um dos lugares mais honestos do mundo há anos, vários anos. Desde 1995, quando foi criado o Ranking Internacional da Corrupção. Esse professor de políticas públicas descobriu que 3 em cada 4 dinamarqueses confiam nos seus compatriotas. No Brasil, esse número é de apenas 5%. Geert tem 2 teorias de como teria nascido esse apreço à honestidade. A primeira hipótese: há cerca de 900 anos, os vikings teriam criado um código de honra. Esses guerreiros sanguinários deixaram a violência para trás e viraram comerciantes. Para o novo sistema funcionar, a confiança na palavra era fundamental. A outra versão é mais recente. Tudo teria começado em 1648. A Dinamarca tinha perdido território para a Suécia e passado a recolher menos impostos. Para se adaptar à nova realidade, o rei entendeu que precisava mudar o conceito de gestão. A gente foi até o castelo de Frederic III. Esse historiador explica que o rei tirou o poder da nobreza e transformou em primeiro-ministro um homem sem títulos, mas competente. A inteligência foi o critério para a escolha. A indicação por mérito, então, ganhou um grande exemplo na Dinamarca. Os 2 reis seguintes acrescentaram mais um ingrediente à fórmula contra a corrupção. Estabeleceram um canal direto para os súditos denunciarem abusos de poder. A tradição evoluiu bastante até chegar às ferramentas de hoje, como acesso à informação e uma imprensa livre. Se um político faz uma coisinha errada, a mídia vem e já sai, o povo todo falando assim: não, eu pago imposto, meu dinheiro não pode ir para isso. Os sites do governo têm muitos dados sobre gastos de políticos. Qualquer quantia recebida além do salário é divulgado. Tudo aberto à população, fácil de entender. O Brasil começa a experimentar a transparência que a Dinamarca vive há séculos. Os políticos são representantes da sociedade, ou seja, não estão acima da sociedade, estão a serviço da sociedade. E acho que essa mudança de pensamento que está acontecendo no Brasil agora, eu acho que é muito boa. Matias acha que a fórmula para um país mais justo é simples. Os parlamentares devem conviver mais com a população. Seus filhos devem estudar nas mesmas escolas de todos e os políticos devem usar transporte e hospitais públicos. Assim, eles entenderiam melhor os problemas da sociedade onde vivem. A receita para um país sem corrupção? Os dinamarqueses não têm uma fórmula secreta, uma matéria-prima especial, um gênio superior. Eles não são de outro planeta. Têm confiança entre si e uma saudável desconfiança das instituições.